O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que os rumos de parte do Ministério Público Federal devem ser corrigidos para que, segundo ele, lavajatismo dentro da instituição seja superado. Augusto Aras participou ontem de um debate virtual promovido pelo grupo Prerrogativas com advogados, entre eles defensores de réus na Lava Jato. O procurador-geral afirmou que o modelo consagrado pela operação precisa ser substituído, mas o enfrentamento à corrupção vai continuar. Vamos acompanhar. O ismo significa uma hipertrofia, um desvio. Então, lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. Apesar de reconhecer a relevância da força-tarefa, Aras classificou a Operação Lava Jato em Curitiba como uma caixa de segredos. Acompanhe. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. No início do mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido de Aras e determinou que as forças-tarefas da Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo entreguem à PGR todos os dados já obtidos nas investigações. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República defendeu o uso responsável dessas informações. Vamos assistir. Não o Procurador-Geral da República seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o Ministério Público possa, de forma fundamentada, de forma devidamente instruída, justifique para o que quer saber da vida alheia, para que isso não sirva de bisbilhotice, isso não sirva de chantagem, isso não sirva de extorsão, isso não sirva de nenhum propósito antirrepublicano. Em atrito com a força-tarefa de Curitiba após uma auxiliar direta ir sem aviso coletar informações da operação, Aras disse, sem detalhar a origem, que 50 mil documentos considerados até então invisíveis à PGR foram descobertos recentemente. Vamos assistir. Não podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à Corregedoria e que só agora foram descobertos. 50 mil documentos? Desculpa, procurador. 50 mil documentos encobertos e que a Corregedoria não tinha acesso. E que a Corregedoria vai apurar os responsáveis por isso. Sem citar nomes, Augusto Aras fez críticas também à postura de alguns procuradores. Acompanhe. Uma meia dúzia de barulhentos que tem na mídia uma amplificação que não reflete a vontade da classe, não pode macular a honorabilidade desta grande instituição. Na videoconferência, o procurador-geral disse que tem destinado esforços a ações para mudar o perfil punitivista do Ministério Público Federal e afirmou que está tentando se desvencilhar da espetacularização. Vamos lá então, queria começar com você, Guilherme Fiuza, muita coisa para a gente discutir, sua avaliação aí sobre essas declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fiuza. Bom, eu estou chocado, como diria Dilma Rousseff, estou estarrecido. Eu acho que eu estou, Vitor, conhecendo agora o Augusto Aras, né? Porque o procurador tem algumas decisões aí que a gente fica na dúvida qual é a intenção, como essa, né? Que pediu aí uma abertura, né? Um acesso direto
aos dados da Procuradoria em Curitiba, o que a gente já criticou aqui. Agora, esse discurso que ele faz, eu não sei, se ele não se arrependeu ou não vier a público, se ele não disser que não foi bem assim, acho que até agora não houve, né? Assim, nenhuma correção, nenhuma volta atrás. Eu acho que ele imediatamente mostra ao país que o país está a pé em termos de procurador-geral. Ele fez, Vitor, um comício contra a Operação Lava Jato, que é o maior banho de justiça que o Brasil já levou. Ele escolheu uma abordagem para falar da Operação Lava Jato altamente desrespeitosa, e por isso que eu digo, né, quer dizer, se ele não vier, se ele não disser que não foi bem assim, né, que a intenção não era essa, de qualquer maneira a gente vai ficar na dúvida, mas mantido isso, ele está assumindo uma postura política antagônica ao combate à corrupção no Brasil. Não há como você dissociar o combate à corrupção no Brasil na história contemporânea da Operação Lava Jato. E ele foi genérico no ataque à Operação Lava Jato. Essa história de dizer... Bom, ele foi altamente estigmatizante em relação a quem trabalha em Curitiba, o que é, bom, não preciso aqui dizer, né? Os símbolos falam por si. Curitiba se tornou a capital do combate à corrupção pela Operação Lava Jato. E ele faz referências altamente nocivas, pejorativas, acusatórias contra a Força-Tarefa em Curitiba. Ele fala, por exemplo, Vitor, que a Força-Tarefa, né, quer dizer, uma parte aí do Ministério Público, né, a Força-Tarefa é integrada por algumas instituições, o próprio Judiciário, a Polícia Federal, a Receita Federal. Ele está se referindo mais diretamente ao Ministério Público, que está ali no coração da Força-Tarefa. E ele diz que a massa de informações de posse do Ministério Público em Curitiba serve a chantagens contra pessoas. Olha, isso é uma declaração gravíssima, né? Gravíssima, que precisaria ser, ele tinha a obrigação de fazer essa declaração, não importa em que ambiente ele esteja, em que fórum ele esteja, ele tinha a obrigação de nominar, ou pelo menos de dizer, eu tenho aqui e oportunamente vou dizer. E aí não era o caso de falar, né? Se não é para falar, não fala. Então ele fez uma acusação que, se não tem lastro, é leviana, dizendo que a Operação Lava Jato, que a massa de informações de investigação da Operação Lava Jato, que, repito, é o maior banho de justiça que o Brasil já teve, que revelou que o país foi vendido por um presidente da República a um cartel de empreiteiros, que levou à prisão um ex-presidente da República que está aí condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Se ele faz essa acusação, né, a uma instituição que tem essa história, ele vai precisar demonstrar. Onde está, procurador Augusto Aras? Onde estão os casos de chantagem feitos por procuradores de Curitiba contra supostos alvos da operação? O senhor precisa demonstrar isso urgentemente, sob pena do senhor se desmoralizar. É uma acusação muito grave. Eu digo o seguinte, nós já vimos em outros processos investigativos, imperfeitos, alguns bastante desvirtuados, viciados, como a CPI do Banestado, famosa CPI do Banestado, que essa virou, né, uma central de achaque, né? Essa virou realmente, né, uma plataforma de chantagem. Ela se desmoralizou e deu em nada. E ela era dirigida por um deputado do PT, chamado José Mentor. A Lava Jato não tem nada a ver com isso. A Lava Jato não tem nada a ver com isso. O Sérgio Moro é o símbolo maior, ele fala de alguns procuradores barulhentos, uma maneira... O que é isso? O
que é isso? Ele é a figura máxima do Ministério Público, ele é o Procurador-Geral da República. Como ele se refere assim a meia dúzia de barulhentos de uma operação que fez história, cumprindo a lei? Então, existem, de fato, no Ministério Público, alguns procuradores que buscam um pouco mais chamar a atenção. Em alguns momentos, inclusive, isso foi encampado pelo Rodrigo Janot, que é antecessor do Aras e que não é exemplo para ninguém, porque nunca atuou em favor da Lava Jato, fingia atuar, mas ele embolava. A denúncia que o Janot fez, por exemplo, antes de sair, supostamente contra a Dilma Rousseff, é o tal de um quadrilhão do PT, que é uma porcaria essa denúncia, eu li ela inteira. É uma coisa colegial que, evidentemente, que não deu em nada, porque ele fez justamente para não dar em nada. Então, ele é a figura principal do Ministério Público, está se referindo a procuradores, Deltan Dallagnol, eventualmente, de fato, exagera na questão, a Lava Jato vai morrer, etc. Eu não acho que a Lava Jato vai morrer só se suicidar, ou se isso aqui virar uma ditadura. Mas o Augusto Aras não pode se referir dessa maneira, ele está ferindo não só esses procuradores, que ele afirma assim, joga no ventilador de um jeito meio vago, né? Ele está ferindo a instituição, o Brasil. Ele está ferindo a sociedade brasileira, que sabe muito bem o que é a Operação Lava Jato. E ele diz, Vitor, para concluir, que é hora de superar o lavajatismo e voltar ao bom e velho combate à corrupção. Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, vocês acham que o combate à corrupção antes da Operação Lava Jato velho mas era bom? Esse combate? Então, assim, ou o Augusto Aras vem a público explicar que não foi bem isso que ele quis dizer, ou ele não está interessado na cultura de combate à corrupção que a Lava Jato trouxe para o Brasil. E você, Ana Paula, ficou também estarrecida, assim como o Fiuza, Ana? Bastante, Vitor, bastante estarrecida, principalmente pelas palavras que o procurador Aras usou como bisbilhotice, né, como caixa de segredos, lavajatismo de uma maneira pejorativa, também se referindo a vários procuradores ali de Curitiba, investigadores também, a força-tarefa ali como barulhentos. Eu sempre falei isso aqui e nos meus artigos também, em entrevistas, que aqui fora mudou-se muito a imagem do Brasil depois da Lava Jato. E isso a gente vê conversando com investidores, lendo matérias aqui. Depois da Lava Jato, o Brasil começou a ser levado a sério, até para investimentos, aí juntamente com a equipe do Paulo Guedes, o Paulo Guedes sendo o nosso ministro aí de todas as nossas finanças, com planos de real progresso, né, trazendo o verdadeiro liberalismo econômico. Essa combinação junto com a Lava Jato mudou a cara do Brasil aqui fora, deu uma cara mais séria de combate à corrupção. A gente sabe que, independentemente de como o Moro tenha saído desse governo, que eu acho que ele tropeçou na saída, ele fez um brilhante trabalho na Lava Jato, é a figura central também, uma das figuras centrais da Lava Jato, e o Aras se dirigia à Lava Jato dessa maneira, né, como o Fiuza muito bem colocou, um banho de justiça, né, no país. Eu fiquei estarrecida. É engraçado, Vitor, que ele fala, né, que as instituições não podem ter caixas de segredos, mas e a gente faz o quê com essa caixa de segredo que virou esse inquérito das fake news dentro da Suprema Corte, que ninguém tem acesso, os advogados dos acusados não têm acesso, a sociedade não tem acesso, ninguém sabe do que se trata. O que a gente faz com essa caixa de segredos, ou várias outras caixas de segredo dentro da Corte Suprema hoje? Por que ele não se pronuncia, por exemplo, sobre o arquivamento do pedido de homologação do acordo de delação premiada do Léo Pinheiro, onde ele implicaria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Por que ele não fala sobre isso? Qual é a caixa de segredo em relação a isso?
E aí, o bom e velho combate à corrupção, isso é uma piada, né, Vitor? Só pode ser uma piada, porque como que nós vamos enfrentar a corrupção sem a Lava Jato, com esse Congresso que, na grande maioria, né, salvando raras exceções ali dentro, se autoprotege? Voltar ao velho e bom combate à corrupção sem a Lava Jato? Impossível. Eu acho que o Aras, a sociedade, tem que cobrar um posicionamento dessa declaração do Aras, porque pegou muito mal. Augusto, e antes de passar para você, vou trazer aqui algumas reações a essas falas do Procurador-Geral. A Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba divulgou uma nota de repúdio às declarações de Augusto Aras na live de que participou nesta terça-feira com um grupo de advogados. No texto, os procuradores repudiam a fala de Aras, que chamou a operação de caixa de segredos, e a negam, ponto por ponto, explicando, por exemplo, que é falsa a noção de que a Força Tarefa investiga 38 mil pessoas. Também rechaçam a tentativa de interferência em seus trabalhos e ainda falam em interesses no desmonte da operação. Investigações de crimes graves que envolvem políticos e grandes empresários desagradam, por evidente, parcela influente de nossa sociedade que lança mão de todos os meios para desacreditar o trabalho até então realizado com sucesso. O ex-ministro Sérgio Moro também se manifestou, disse: "Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores, como STJ e STF. O deputado federal Bibo Nunes foi o primeiro apoiador de Bolsonaro a se manifestar publicamente sobre as declarações de Augusto Aras contra a Lava Jato. Ao site O Antagonista declarou: "Lamentável a declaração de Augusto Aras menosprezando a Lava Jato. Talvez por estar numa live petista, ele tentou ser simpático. Viva a Lava Jato pela eternidade." O deputado Ottoni de Paula afirmou que, quando descobrir um inocente que foi vítima da Lava Jato, poderá concordar com Aras. Augusto. O que disse o Augusto Aras, o que ouvimos do Augusto Aras e vimos dizendo, poderia ser subscrito sem ressalvas pelos advogados do Lula, poderia ser manchete do site daquele advogado americano, Glenn Greenwald, que anda meio sumido já faz tempo, poderia ser também manchete do site do PT, porque o Augusto Aras, que sempre foi um homem ambíguo, esquivo, eu desconfio de pessoas que não olham nos olhos os interlocutores, ele é dessa tribo. E o que ele fez hoje foi mostrar que está ao lado dos corruptos, não do bom e velho combate. Quem está ao lado do bom e velho combate à corrupção está ao lado dos corruptos, porque a boa e velha corrupção tinha os condenados a perpétua impunidade. Também o Augusto Aras está atacando a Lava Jato, não pelos defeitos que possa ter, não pelos erros que certamente cometeu, mas pelas virtudes. Quem usa a expressão lavajatismo, né, ou lavajatista, é contra a Lava Jato. É a expressão usada pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, pelo Boulos, do PSOL, pelos bandidos, pelos advogados e agora por promotores que agem contra o Ministério Público, procurador, no caso do Procurador-Geral da República. Vou pegar por partes alguma coisa. Ele quer saber o quê da Lava Jato? Está dizendo que há papéis escondidos e tal, não revela nada, né? Mente quanto aos números, como já mostrou uma das respostas da Lava Jato. Não é verdade que essas informações, que essas investigações secretas, e se houvesse, fariam todo sentido. Por que ele não se manifesta sobre as investigações secretas, sigilosas dos ministros do Supremo, com essa história de fake news? Por que ele não tenta condenar os já denunciados, né, e desmascarados pela Lava Jato?
Ele não tentou prender ninguém. Ele não tenta tocar para frente no Supremo Tribunal Federal nada. Ele age a favor da bandidagem. A Operação Lava Jato foi o fator de modernização do Brasil. Foi um momento civilizatório dos mais importantes da história. E esqueçam o ministro Sérgio Moro, a possível candidatura do Sérgio Moro. Esqueçam, há um momento histórico que esse pessoal, incluindo Augusto Aras, está tentando interromper, que começou em 2014 e até 2017, modernizou o Brasil e mudou a cabeça dos brasileiros ao mostrar que todos podem ser tratados igualmente perante a lei, sim. Foi o que fizeram os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, os juízes que atuaram na Lava Jato e a Polícia Federal. Ele está ofendendo, Augusto Aras, as 13 instituições, sem ter autoridade nenhuma. Ele entrou pela porta dos fundos na sala que ocupa hoje e está agindo a favor dos porões. Não adianta tentar pedir desculpas agora, porque não há como explicar alguém que usa lavajatismo como se isso fosse palavrão. Se todos seguissem o exemplo da Lava Jato, o Brasil seria muito melhor. O bom e velho combate à corrupção é aquele que demorou 15 anos para punir o Silvio Pereira, que foi secretário-geral do PT, punido agora, esta semana, pelo caso do Land Rover, que ele conseguiu, ganhou de presente em 2005. Né? O bom e velho combate à corrupção é aquele que espera o trânsito em julgado de casos já esclarecidos e mantém em liberdade os bandidos. Essa declaração é uma vergonha, mas muito mais que uma vergonha para Augusto Aras, que não tem biografia respeitável, coisa nenhuma, não fez nada de importante até agora que o Brasil conheça, e que vem agora tentar desmoralizar uma operação que foi muito mais além do que conseguiu ir à Operação Mãos Limpas da Itália, por exemplo. A Lava Jato recuperou bilhões. A Lava Jato acabou com a quadrilha do Petrolão. Colocou na cadeia velhos ladrões que se julgavam impunes. Prendeu um presidente da República corrupto. Fez justiça no Brasil, mostrou que há lugar na cadeia para outros bandidos, né? Além dos 3 P's, né? Pobre, preto e prostituta. Entraram os políticos também, e os patifes, que são os empresários que, agindo em sociedade com os políticos, fizeram o Petrolão. Ele está falando a favor dos bandidos. É isso que ele fez. O que é que ele propõe? O que ele quer fazer com a Lava Jato de Curitiba? Prender os procuradores? É uma manifestação vergonhosa. O Augusto Aras, a partir de agora, não representa o Ministério Público. Eu conheço bem essa instituição. O meu irmão, que foi promotor de justiça em São Paulo, ele fez parte da geração que recuperou a imagem do Ministério Público, que antes se confundia, eventualmente, com instituições que são lenientes com bandidos. O Ministério Público passou a ser muito mais rigoroso, sobretudo a partir do Ministério Público aqui de São Paulo, e hoje é uma instituição exemplar. Por que a Polícia Federal, os representantes da Polícia Federal que participam do desfile de 7 de setembro, eles representam a única instituição aplaudida pela plateia do desfile, pela Lava Jato. O povo brasileiro sabe que na Lava Jato os bandidos perderam. E agora o Procurador-Geral da República, por inveja, por incompetência, por estar do lado
de bandidos de estimação, vem e faz essas declarações vergonhosas. Devem ser repudiadas por todo o Ministério Público e devem ser repudiadas, sobretudo, pela população brasileira que tem vergonha dos que continuam ao lado dos corruptos, infiltrados em cargos que os obrigaria a agir como homem da lei.